Pronto. Está gravando já? Já. Então, meu nome é Gonçalo Melgar, arquiteto, professor, já há alguns anos aqui em Manaus e estou aqui para poder ajudar nas suas dúvidas. Vas formular a pergunta? Sim, como é que se dava, começou a relação da sedentarização do homem, como é que começou a urbanização justamente no período neolítico e juntamente com as relações de trabalho, como é que as relações de trabalho influenciaram nessa urbanização e sedentarização? A pergunta é bem legal, porque tu estás relacionando cidade Com o trabalho. Ao trabalho, à questão produtiva e Sim. também a um processo histórico, né, da humanidade. O que aconteceu? Na última glaciação, no período glacial, se retirou toda a camada de frio, principalmente do hemisfério norte, e possibilitou de que o território se torne mais fértil. Quando o território se torna mais fértil, as sociedades que ainda eram nômades começam a ter conhecimento daquilo que dava a terra, da agricultura. E quando a agricultura passa a ser um processo dominado pela cultura humana, o que acontece? Eles se fixam sobre o solo. Então, quando se fixam sobre o solo e começam a produzir, a partir do conhecimento da agricultura, a sociedade se divide entre os que trabalham a terra e os que não trabalham a terra. Então, a condição principal é o conhecimento da agricultura, das técnicas da agricultura, propiciadas por esse fenômeno de glaciação, desglaciação. E segundo, por uma produção de um excedente, o excedente produtivo. Quando tu dominas a produção agrícola e depois te dá um excedente, a sociedade já não se divide em quem produz e não produz. Agora se divide entre quem produz e quem administra o excedente. Quando se começa a dividir quem administra o excedente, se cria estratificação social. E quando tem estratificação social, em teoria, nós já temos as primeiras conformações de cidade. Então, para ter cidade, precisamos sair do estado de nômades, fixar-nos num lugar, conhecer a agricultura e produzir um excedente que vai estratificar a sociedade. Pronto. Aí assim que começou Assim surgiram começou. as Assim primeiras começou cidades. das cidades da Mesopotâmia, que são o primeiro momento de consolidação da sociedade, portanto de cidade. Assim começou na nossa América índio-americana, faço um paralelo muito das formações mesopotâmicas, principalmente com o Peru, porque em Peru nós temos conhecimento antropológico de cidade, inclusive quase no mesmo horizonte cultural, no mesmo paralelo de tempo que cidades de Ur, que é a primeira, em teoria, a primeira formação de cidade do mundo. Estava falando das cidades como Caral, cidades que agora está colocada no meio do deserto peruano, né? As primeiras formações culturais são quase equivalentes com as da Mesopotâmia e passaram pelo mesmo processo. Domínio da agricultura como elemento principal. E a divisão sexual entre os trabalhos entre gêneros, como é que ela se deu nessas primeiras sociedades, entre homem e mulher? Bom, a explicação disso eu acho de que tem a ver muito com o enfrentamento da realidade, né? O que significava enfrentar a natureza, né? E uma condição sempre inerente à mulher para poder proteger aquilo que era de índole familiar, própria sua vocação maternal. E o homem era o destinado a enfrentar os animais, as bestas, a fazer o trabalho braçal. Não que não seja duro tampouco o trabalho da mulher, né, claro. também, mas estava um pouco segmentado nisso, né? E podemos expressá-lo justamente hoje em dia, depois de toda essa distância de tempo, a partir do que alguns chamam de herança
histórica, né? Qual é a nossa herança histórica com esses processos? É que o homem tem, por exemplo, maior facilidade a se localizar no espaço. Por quê? Porque milhares de anos não fazíamos isso. Saíamos a buscar a alimentação, alimento. Já a mulher não. A mulher tem outro tipo de preponderância da inteligência, se comunica melhor, se relaciona mais facilmente, tem uma inteligência a partir dessa herança cultural muito maior que o homem, nesse aspecto. Então, isso de fato nenhum desmerece a uma segregação da lógica e dos atributos do intelecto para alguma pessoa fazer algo ou outro. É simplesmente uma carga, né, que nós temos enquanto cultura. Esse período, professor, os homens trabalhavam no campo só pela sobrevivência ou eles já visavam algum lucro no trabalho em si? Se já visavam algum lucro? Lucro? Não, o conhecimento de lucro é um conhecimento muito depois, né? A lógica do capitalismo, principalmente, é um processo que vem muito depois. Então, a grande contribuição a tudo isso que estava fazendo, essa narrativa, é que o aspecto de empreender a necessidade de gerar uma atividade produtiva vem muito antes do capitalismo. O capitalismo simplesmente se apropria dessa condição humana de produzir, né, a partir do trabalho algum tipo de benefício e simplesmente faz uma má distribuição disso. Pronto. O capitalismo fez de maneira muito inteligente se apropriar daquilo que é inerente a nós, né? A maneira de nos desenvolver enquanto indivíduos. A relação trocando a palavra lucro, relação de escambo entre as sociedades, com excedente produtivo, que o senhor chegou a comentar no primeiro momento. Eu sempre faço paralelo com a minha cultura, né? Eu sou peruano e eu tenho um conhecimento, digamos, sobre esse nível de informação cultural mesmo. Eles eram fantásticos, né? Sobretudo já no segundo, terceiro momento cultural peruano. O primeiro horizonte cultural, que é Tiahuanaco, o segundo horizonte cultural é Tiahuanaco, fica entre Peru e Bolívia. O primeiro horizonte cultural é Paracas. Estamos falando de muitos anos atrás que o Inca, os Incas tinham apenas 180 anos de cultura. A cultura peruana tem mais de 7.000 anos. Então os Incas são 180 anos. O que faziam os Incas? Os Incas tinham um conhecimento claro das estatísticas produtivas do território. Então os excedentes eram recolocados em lugares de maneira de poder distribuir, quando tinha seca, um lugar que era fértil, levava isso para lá. Então havia uma espécie de manejo estratégico do produzido. O sistema de troca era o que funcionava lá, não o sistema de lucro. O lucro veio muito depois, né, na época dos... Paralelamente, os Incas, lá na Europa, estavam já 1500, já estavam avançados, mas inícios da era cristã, com os romanos já existia uma moeda. Eles já tinham a relação do simbolismo de um metal enquanto o valor do produzido. São processos diferentes. Quando chega essa lógica para o Peru, nos anos de 1500, se cria uma ruptura cultural, né? Ligada muito também à imposição da força do Ocidente, quebrou toda uma lógica que funcionava muito bem. Era um modelo bastante eficiente. Então o trabalho no campo em si não era só para sobrevivência, ele tinha uma estratégia. Não, havia um excedente enorme. Sim. Havia um excedente enorme. Não era a justiça do produzido, senão que normalmente o trabalho que era agrícola se dividia em parcelas. Uma da quarta parte dessa parcela ia sempre para o Inca, para o Império. Uma da quarta parte apenas. Outra ia para o alho, que era a comunidade. Outra era para a tua família. E outra
era para uma administração um pouco local, digamos. Então a mesma lógica. Não era trabalhar sobre a substância, né, de produzir aquilo mesmo só para o que necessitam. Né? Me faz lembrar muito as culturas hebraicas. Os hebreus usavam muito a ideia de tirar a terra rasa. Depois de excedentes, eles anulavam a sociedade dentro do excedente para que não haja riqueza e pobreza. Isso faziam os hebraicos. Né? A partir de um certo tempo, não podia gerar mais excedente e a distribuição da riqueza ia de zero para cima de novo. Eram organizações sociais ligadas a partir da necessidade de sobrevivência. Tinha muita lógica no que eles faziam. Claro, agora não. Agora estamos com assimetrias totalmente injustas, duras, sobretudo para quem está começando sua vida, não tem acúmulo de riqueza, não tem domínio dos meios de produção, é simplesmente mão de obra. Né? Um aparelho meio perverso já desdesenhado, né? O capitalismo se torna o indivíduo quase uma máquina. Isto, por exemplo, das reformas trabalhistas. O que estão fazendo as reformas? Estão querendo fazer o trabalho periodicamente, chamado só quando é preciso, lá na fábrica. O que tu vai fazer? Tu vai ser ligado e desligado? Tu és um objeto? Tu comes, tu te vestes, tu fazes tudo isso, precisas das mesmas necessidades. Você vai passar 10 dias em casa e 2 na fábrica, quando precisar. Tá certo? Então tá certo, tá perfeito, professor.